Você sabe qual é o maior formigueiro do mundo? Em 2012, cientistas descobriram a entrada de um formigueiro na região amazônica do Brasil. Esse formigueiro foi abandonado por formigas cortadeiras, mas a entrada era apenas a ponta do iceberg. Para descobrir o tamanho real desse formigueiro, os cientistas usaram um caminhão de cimento e, ao longo de 3 dias, despejaram 10 toneladas de cimento no formigueiro. Assim, o formigueiro foi solidificado, permitindo que fosse escavado. Ao final, os pesquisadores descobriram que o formigueiro se estendia por 8 metros de profundidade e cobria uma área impressionante de 150 metros quadrados. Esse projeto foi comparado à construção da Grande Muralha da China em termos de esforço. Devido à grande magnitude do projeto, os cientistas até usaram máquinas escavadoras, retirando 40 toneladas de terra. A estrutura descoberta era extremamente complexa, com uma densa rede de túneis que se cruzavam, incluindo grandes e pequenos caminhos, centenas de câmaras interligadas. Algumas dessas câmaras tinham funções específicas, como áreas de defesa com soldados dedicados. Havia ainda salas de armazenamento, quartos de descanso, áreas de atividades e até um lixão. Esse formigueiro era, de fato, uma verdadeira cidade subterrânea de formigas. Estima-se que cerca de 100 mil formigas viviam nesse império subterrâneo, cada uma com tarefas específicas e um trabalho bem dividido. Mas como as formigas conseguiram construir uma cidade tão complexa? Qual seria o papel da formiga rainha e do formigueiro em si? Vamos discutir o formigueiro extraordinário e seus mistérios. Para entender a estrutura real de um formigueiro, um cientista encontrou um formigueiro de formigas Cabo Verde e despejou alumínio fundido a 120 graus Celsius na entrada do formigueiro. O alumínio quente matou instantaneamente as formigas que estavam adormecidas, e aquelas que acordaram não tinham para onde fugir, pois o alumínio se espalhou por todas as partes do formigueiro. Após o resfriamento, a estrutura do formigueiro foi exposta claramente. Usando uma pistola de alta pressão, o formigueiro de alumínio foi limpo e transformado em uma obra de arte. Embora as formigas Cabo Verde sejam consideradas pragas prejudiciais à agricultura e ao ecossistema, essa forma de estudo é cruel. Muitas pessoas não sabem que as formigas são uma das espécies mais complexas do planeta, apenas atrás dos seres humanos, e dependem de uma estrutura social altamente organizada. Uma colônia de formigas pode ter de milhares a milhões de membros, e suas tarefas são claramente distribuídas, com formigas operárias responsáveis por coletar alimentos, cuidar das larvas e construir o formigueiro. Quando há necessidade de combate, elas se tornam guerreiras. A maior parte das formigas operárias é fêmea, e elas são mantidas esterilizadas pela feromona da rainha. Esses insetos formam a base de toda a sociedade das formigas, sendo responsáveis por todas as atividades dentro da colônia. Os machos, que são raros, têm apenas uma função: acasalar com a rainha. Após esse ato, os machos morrem, sendo totalmente dedicados à reprodução. Dentro da hierarquia, as formigas mais velhas ou debilitadas geralmente saem para procurar comida, enfrentando maiores riscos, enquanto as mais fortes ficam responsáveis pelas tarefas dentro do formigueiro, como defesa e manutenção. Algumas formigas fracas ainda têm a tarefa de remover o lixo da colônia. A construção do formigueiro é uma das principais atividades das formigas operárias. Elas cavaram enormes espaços no subsolo, unindo a terra com sua saliva, criando um concreto natural que fortalece a estrutura. O design do formigueiro é baseado em uma expansão em torno da câmara principal, que seria o centro, semelhante a como as instituições governamentais ou militares organizam suas construções. O formigueiro tem um sistema altamente eficiente de ventilação e transporte, com túneis que conectam diferentes áreas, como zonas residenciais, de cultivo, industriais e de armazenamento. Eles até têm um sistema de rodovias subterrâneas. As formigas são muito organizadas, possuindo um sistema de comunicação altamente eficaz, com a rainha e as formigas operárias enviando feromônios para coordenar toda a colônia. Recentemente, estudos mostraram que até 20% das formigas em uma colônia parecem estar preguiçosas, sem tarefas específicas. Mas esses indivíduos têm um papel crucial, agem como um tipo de reserva para garantir que a colônia se mantenha eficiente, permitindo que outras formigas descansem e, em caso de emergência, sejam mobilizadas para realizar tarefas adicionais. O formigueiro é uma sociedade de altíssima organização, comparável a uma nação. A rainha,
É o coração da colônia, responsável pela reprodução, enquanto as formigas operárias mantêm a ordem e as funções sociais. A comunicação dentro do formigueiro é feita principalmente por feromônios, que permitem que as formigas se organizem, defendam o território e realizem suas tarefas diárias. Essa estrutura altamente complexa leva a formiga a se tornar uma das espécies mais bem-sucedidas do planeta. Com uma população estimada entre 10 e 16 a 10 milhões de formigas no mundo, o que as coloca como as criaturas mais numerosas da Terra, muito mais que a quantidade de grãos de areia no planeta. As formigas também travam guerras, tanto internas, entre as formigas de diferentes colônias, quanto externas, contra outros insetos. Essas guerras têm objetivos como a defesa do território, controle de recursos e manutenção da hierarquia social. Em batalhas, as formigas mais fracas são colocadas na linha de frente, enquanto as mais fortes ficam na retaguarda, como tropas de elite. Em um nível mais filosófico, o estudo das formigas pode nos levar a uma reflexão intrigante. Se existirem civilizações avançadas, será que elas observam os seres humanos da mesma maneira que observamos as formigas? Assim como exploramos o mundo das formigas, uma civilização mais avançada poderia estar apenas começando a explorar nosso mundo, com o planeta Terra funcionando como um formigueiro para seres superiores. Esta comparação sugere que, assim como as formigas, estamos apenas começando nossa jornada em direção ao desconhecido. E o universo à nossa frente é tão vasto e enigmático quanto o mundo subterrâneo das formigas. E aí, o que você achou dessa incrível descoberta? A natureza nunca deixa de nos surpreender, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E claro, inscreva-se no canal para não perder mais curiosidades como essa. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Mundo Curioso. Até o próximo vídeo, e lembre-se, o mundo está cheio de mistérios esperando para serem desvendados.